Desistir pode parecer o caminho mais fácil quando tudo aperta. E cá entre nós, às vezes a tentação é real. Jogar tudo para o alto, sumir, silenciar. Mas há um princípio que muda tudo. Quem ora em meio à batalha, descobre forças que nem sabia que tinha. O segredo está em continuar, mesmo chorando, mesmo caindo, mesmo sem aplausos. Porque persistir em oração não é teimosia, é coragem de confiar quando o chão já não responde. É como remar contra a maré, cansativo, frustrante, mas necessário para não ser arrastado. E nesse cenário, a oração se transforma em remo. A cada palavra, a pessoa resiste um pouco mais. Um exemplo simples: escrever suas orações como se fossem cartas para Deus. Ao final de uma semana, você olha para trás e vê que sobreviveu. E isso já é vitória. Persistir na oração é, muitas vezes, o maior ato de fé que se pode fazer. Tem dia que tudo dá errado. O trabalho não anda, as contas não fecham, o relacionamento desgasta. E o pior é quando tudo isso acontece ao mesmo tempo. Nessas horas, a mente grita, desista, mas o coração sussurra, ora mais um pouco. E é nesse mais um pouco que o céu se move. Quantas histórias viraram de ponta cabeça na última tentativa? Quantos milagres chegaram no último dia do prazo? Pois é, não pare agora. É interessante como quando a gente ora por persistência, Deus não tira o problema. Ele amplia a visão. A pessoa começa a enxergar que não está lutando sozinha. Começa a identificar pessoas que ajudam, recursos que surgem, sinais que antes pareciam invisíveis. A oração alinha a mente com a fé, e uma mente alinhada não desiste fácil, porque começa a entender que toda luta tem um propósito. Um exemplo prático disso: quando estiver à beira de desistir, escreva 5 motivos pelos quais você começou. Depois, ore em cima de cada um. Isso reconecta você com a sua origem e fortalece o seu porquê. E quem tem um porquê forte, aguenta qualquer como. É o que dizia Viktor Frankl. Na oração, essa prática se torna ainda mais poderosa porque você não só lembra, você entrega nas mãos de Deus. Tem dias em que a oração mais sincera é: Senhor, me impede de desistir. E Deus entende, porque Ele conhece os bastidores da alma, os pesos que ninguém vê. E nesses momentos, a ajuda vem de forma surpreendente. Uma ligação que anima, uma palavra na igreja, uma mensagem aleatória que parece ter sido escrita para você. A oração cria conexões invisíveis com o sobrenatural. Por isso, insista. Outra prática: ore de joelhos, mesmo quando a vontade é de deitar e sumir. A posição do corpo, às vezes, ensina algo ao coração. Quando o físico se curva, o espírito se fortalece. Já percebeu que muitos dos grandes momentos bíblicos aconteceram em oração ajoelhada? É como se a entrega se tornasse mais intensa. E nessa intensidade, a pessoa descobre que o impossível não é tão longe assim. Desistir parece uma solução definitiva para uma dor temporária. Mas a oração ensina paciência, ensina que a espera também é um lugar de fé. Já viu plantação? O agricultor ora pela chuva, cuida da terra, mas não cava todo dia para ver se a semente brotou. Ele espera. Persistência na oração é isso, regar com fé, mesmo quando o solo parece seco, e confiar que no tempo certo vem a colheita. Tem um detalhe que muita gente ignora. Deus não se impressiona com força, mas com perseverança. A Bíblia está cheia de gente comum que não desistiu. José preso, Paulo naufragado, Ruth viúva, Davi fugindo. E todos eles oraram. A diferença não era o talento, era a resistência. E a oração foi o combustível. Isso vale para hoje. Você não precisa ser o mais forte, só precisa não parar de orar. E sabe o que é ainda mais bonito? Deus se move com fé pequena também. Uma oração sussurrada, uma lágrima no travesseiro, um Senhor, me ajuda, dito entre um café e uma crise. Não precisa orar bonito, só precisa orar sincero.
Persistência não se mede em volume, mas em constância. É como gota d'água que fura pedra, não pela força, mas pela frequência. Continue, o céu está ouvindo. A oração persistente nos treina para a batalha da vida. Já percebeu como um músculo cresce com repetição? O mesmo vale para o espírito. Quanto mais se ora, mais se resiste. Um bom exercício é separar 10 minutos do dia, sem celular, só para falar com Deus. Pode ser no carro, no banho, antes de dormir. O importante é manter o hábito, porque fé sem constância vira intenção, e intenção sem ação não move montanhas. Tem um truque espiritual que pouca gente usa: orar declarando promessas bíblicas. É como lembrar o céu do que já foi dito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todas as coisas cooperam para o bem. Quando a gente ora com a palavra, a alma se firma. E quem está firmado não desiste fácil, porque sabe que há alicerce embaixo, mesmo que o terremoto venha. Persistência na oração também significa não se ofender com o tempo de Deus. Às vezes, o silêncio dele é só a pausa antes da virada. É como uma respiração funda antes de dar um salto. Não confunda demora com ausência e ore até o último segundo. A resposta pode chegar de madrugada, por alguém inesperado, por um caminho que nunca foi imaginado. Deus tem seus próprios atalhos. É comum na caminhada ver gente que começou com tudo e depois desapareceu. O que manteve os que ficaram? Oração. Quem ora permanece, porque mesmo na dúvida, mesmo no cansaço, mesmo na dor, quem conversa com Deus renova o fôlego. A oração é como um gole d'água no meio da maratona. Pode não mudar o trajeto, mas dá forças para continuar. Se tudo estiver difícil demais, ore pedindo a Deus visão. Muitas vezes, a pessoa quer desistir porque só enxerga o caos, mas há sempre algo que está nascendo ali. Algo escondido, e a oração clareia. É como acender uma lanterna num cômodo escuro. Não mostra tudo, mas mostra onde pisar, e isso já é suficiente para seguir mais um pouco. E quando a fé acabar, quando nem orar parece funcionar, ore pedindo fé, simples assim, porque até a fé vem dele. Não é sobre ser forte todo dia, é sobre ser honesto diante de Deus. Ele não exige performance, só presença. E essa vulnerabilidade, quando colocada em oração, tem um poder que poucos conhecem. É o tipo de oração que move o céu e o coração também. Se você chegou até aqui, talvez esteja cansado de lutar. Mas ouça isso: continuar é mais nobre do que vencer. Porque o céu não premia quem vence rápido, mas quem termina fiel. A oração é o trilho que mantém o trem da fé nos trilhos, mesmo quando a paisagem parece toda cinza. Continue, um dia esse caminho vai fazer sentido. E não pense que a oração é apenas um monólogo. Deus responde, talvez não com uma voz audível, mas com paz, com ideias novas, com pessoas certas. Fique atento, quando se ora com constância, o coração aprende a escutar, e escutar é metade da fé. A outra metade é continuar, mesmo quando parece que nada mudou. Sabe aquela sensação de, não vou aguentar mais um dia? Ore por aquele dia, só por ele. E faça isso de novo amanhã, um dia de cada vez. Porque a jornada com Deus não é sobre pressa, é sobre fidelidade. E a oração é o lembrete diário de que você não está sozinho. Ainda há fôlego, ainda há esperança, ainda há caminho. E quando o cansaço for tanto que nem orar dá, peça para alguém orar por você. Sim, existe força no coletivo. Um amigo, um líder, um parente. Quem ama, ora junto. E essa oração compartilhada é como um revezamento. Quando você não pode correr, alguém corre com você. Só não pare, porque há promessas que só se cumprem na persistência. E se chegou até aqui, talvez seja a hora de falar sobre outra coisa que toca o fundo da alma. Como continuar quando a tristeza vira morada, quando a mente afunda e tudo parece escuro. E é aí que começa um outro tipo de oração.
aquela feita em meio à depressão silenciosa, mas que ainda carrega a centelha da fé.